Bom, gente, hoje eu trouxe um conteúdo que precisa ser olhado com muito carinho por todos nós, né? A autossabotagem, ele é um comportamento do indivíduo, de nós, seres humanos, e a depender do nível em que ele se apresente na nossa vida, ele pode trazer grandes prejuízos. Prejuízos mesmo, prejuízo para a nossa vida, para o desenvolvimento de uma pessoa. A autossabotagem, ela funciona como o nosso inconsciente, ele utiliza esse comportamento como uma forma de nos proteger, certo? É como se ele utilizasse essas ferramentas, vamos dizer assim, esses comportamentos, essas atitudes, para te manter naquele padrão, na sua zona de conforto, né? Porque ele entende que aquele processo onde você se mantém, no processo de tristeza, no processo de desvalorização, no processo de baixa autoestima, ele entende o inconsciente de uma pessoa, né, que está passando por todo esse processo de autossabotagem. Ele entende que manter essa pessoa nesse padrão vai proteger ela de experiências que possam trazer dor. Por que isso acontece, né? Normalmente, primeiro que assim, a autossabotagem, a depender do nível que ela esteja, é totalmente benéfico, né, para nós. Por exemplo, quando eu resolvo procrastinar a limpeza da geladeira, hoje eu não vou limpar a geladeira, prefiro relaxar um pouco, ficar com a família, ler um livro. Ok, isso é um nível de procrastinação que não vai trazer nenhum prejuízo, muito pelo contrário, vai até trazer benefício. Mas se isso vira um hábito e você deixa de cuidar daquilo que é seu, você deixa de cuidar daquilo que vai, no exemplo que eu usei, da geladeira, que você deixa de limpar aquele objeto que vai armazenar a sua alimentação, isso vai trazer prejuízos para você. E é da mesma forma, né? É como diz os antigos, tudo demais dá de sobra, traz sofrimento. E é dessa mesma forma que a gente precisa encarar a autossabotagem. É importante saber que esse comportamento ele vem do inconsciente, como eu falei, e a intenção do inconsciente é proteger mesmo, é impedir que você saia da sua zona de conforto, daquilo que está te protegendo de novas experiências, para não sofrer frustrações, né? Ele age para impedir que você tenha esse tipo de experiência, que você volte a sofrer. Por quê? Porque uma pessoa, quando ela entra em um processo degradativo de autossabotagem, ela começa a deixar de viver novas experiências, ela abre mão de momentos importantes da vida dela, com medo de reviver algum episódio, algum programa que trouxe dor. Porque a autossabotagem, quando ela é instalada a nível 3, como exemplo, ela vem para esconder traumas, sofrimentos, frustrações. Muitas vezes ela vem para esconder medos, sentimentos que tenha gerado sofrimento para aquele indivíduo. Até aqui faz sentido para vocês? Eu queria interagir um pouquinho. Vamos ver aí quem está chegando. E aí, à medida que eu vou falando, eu quero que vocês perguntem, eu quero que vocês deixem comentário. O importante, todos nós temos níveis de autossabotagem. Só que a gente precisa começar a analisar o nível, se aquele nível de determinada sabotagem, determinada atitude que eu estou fazendo para me impedir de resolver alguma coisa, ou de dar determinado passo, ou de solucionar, ou desenvolver algum projeto que está lá há muito tempo guardado, se esse nível de sabotagem ele vai te atrapalhar,
impedir que você acesse um próximo nível, impedir que você viva com mais leveza, impedir que você realize sonhos, transforme projetos na sua vida, tá certo? Esse comportamento, como eu falei, esse comportamento ele surge para maquiar, para esconder aqueles traumas que foram sofridos em determinado momento, para impedir que você reviva aquelas frustrações, aquele medo. Existem vários tipos de autossabotagem, mas hoje eu trouxe 6 tipos, que são os mais comuns e o que é mais fácil ser identificado. E aí eu vou trazendo os níveis de sabotagem, os exemplos para vocês, e eu quero que vocês se identifiquem e veja que nível isso está na sua vida, de que forma a gente consegue resolver, tá certo? Bom, o primeiro exemplo de autossabotagem que eu trouxe foi o processo de vitimização. Como é que acontece, né? Como é que surge esse processo de vitimização? A vítima é quando ela encontra meios para justificar seu sofrimento. E esse tipo de autossabotagem, ele vai estar sempre atrelado a um ganho secundário, né? Um exemplo, uma doença. Imagine que tem pessoas, e isso, gente, é de forma inconsciente, porque ninguém vai se permitir se manter em determinado nível de sofrimento de forma consciente, certo? Isso são atitudes, são gestos que, a depender do trauma, a depender das experiências que a pessoa viveu, ela começa a ter atitude que vai levar ela a determinado padrão, a determinado comportamento de vida, certo? Então, no caso da vítima, eu trouxe como exemplo uma pessoa que se mantém em uma doença. Muitas vezes, ela tanto pode ser uma doença de nível terminal, essas doenças muito graves, como pode ser uma doença simples, como pode ser um simples distúrbio, como uma simples dor de cabeça, às vezes um incômodo que você tem, uma dor muscular que você tem, e sempre em determinado horário, sempre no mesmo local. Então tudo isso precisa ser observado. Mas como é que funciona? Uma pessoa que sofreu um trauma de rejeição, de não se sentir amada, isso pode ser no âmbito familiar, como pode ser dentro de um relacionamento, alguém que não suporta uma perda muito grande, ela começa a adoecer. E nesse processo de se manter doente de forma inconsciente, ela passa a ter tudo aquilo que ela desejaria ter com saúde e não consegue. E é aí que a gente chama do ganho secundário. Por quê? Porque ao adoecer, quando essa pessoa ela está em cima da cama, ela tem a atenção do marido, ela tem a atenção dos filhos, ela tem a atenção dos irmãos, da família, dos amigos, e esse processo é autodestrutivo e é inconsciente. Então, esse tipo de autossabotagem, de vitimização, já é um nível muito elevado, né? Mas a gente consegue observar isso no dia a dia, quando em um relacionamento, e não precisa ser um relacionamento amoroso, pode ser um relacionamento de amizade, onde você está o tempo todo mendigando, pedindo a atenção do outro, como se você tivesse o tempo todo chamando a atenção do outro para você, certo? Então precisa ter muito cuidado, porque quando você entra nesse nível de abrir mão daquilo que é seu, abrir mão do seu cuidado, da sua atenção, para pedir, solicitar a atenção do outro, isso pode estar entrando em um processo destrutivo e que precisa ser acompanhado, tá certo? O próximo exemplo que eu trouxe para vocês de autossabotagem foi a negação. A negação, ela vai além da autoestima, né? E é algo que precisa ser visto com muito carinho. Porque o que acontece nesse processo?
A pessoa, quando ela se permite, quando ela se mantém presa nesse comportamento, ela começa a abrir mão de tudo. Ela esquece do que lhe faz feliz, ela esquece do que lhe traz alegria, ela esquece do que lhe traz prazer, para estar à disposição do outro. E aí o nível de merecimento dessa pessoa, ele baixa muito, porque essa pessoa, ela está sempre no processo de que eu estou disposta a receber qualquer coisa, e isso pode ser dentro de um relacionamento, como também pode ser dentro de uma empresa. Quando você deixa de se valorizar, quando você deixa de se reconhecer enquanto profissional, com medo de perder aquele trabalho, com medo de perder aquele salário, porque você começa a acreditar que se você perder aquilo que você tem, você não vai conseguir, você não tem condições de conseguir outra coisa melhor ou coisa igual. Então você começa a entrar, você baixa o seu nível de merecimento e começa a aceitar qualquer coisa de todo mundo, né? E a gente percebe muito isso nesses dois exemplos que eu dei, tanto no relacionamento, tanto no âmbito profissional, né? Onde as pessoas têm medo, né? Quando diz assim, a minha estabilidade, a minha segurança, às vezes nem é. Às vezes aquela pessoa, ela tem um potencial tão grande dentro dela, mas o medo, né? A falta de valorização, algum trauma que ela sofreu lá atrás, fez com que ela acreditasse que aquilo dali bastava para ela, e ela não era capaz de buscar algo melhor para sua vida. Então, esse processo de negação, ele funciona dessa mesma forma. Quando você esquece a sua autoestima, quando você para de se amar, quando você para de fazer aquilo que lhe dá prazer e começa a receber qualquer coisa da vida. É como a gente diz assim, se você não sabe o que você quer, qualquer coisa lhe serve. Se você não sabe o que lhe faz feliz, qualquer coisa lhe serve. Então, precisa ter muito cuidado, porque é no simples gesto. Às vezes você não quer dar um passeio, sei lá, sair de casa, dar um passeio, mas o outro quer, o outro precisa, e é o prazer do outro, e você abre mão muitas vezes daquilo que estava lhe dando prazer, estava lhe trazendo alegria para satisfazer do outro. Então esse processo de negação é quando você realmente nega você em função do outro, certo? Até aqui está fazendo sentido para vocês? A Isabel falando que o nosso desafio está incrível, tá mesmo, maravilhoso. Boa noite, Valéria, Josi, sejam bem-vindas. Rafael, gratidão, Rafael, pela sua presença. Luan Henrique. Isso mesmo, Adelita. Ela está dizendo que a autossabotagem ocorre por insegurança, medo, por uma proteção involuntária. É isso mesmo. Inclusive, o medo é um dos exemplos que eu trouxe para a gente poder trabalhar. Porque o medo, a um determinado nível, ele nos protege. A gente precisa ter medo, sim, porque isso vai nos dar discernimento, né? Para saber um exemplo. É o que eu uso sempre, né? O respeito ao mar, né? Você precisa saber, por mais que você saiba nadar, você tem que entender que tem o seu limite, por conta da corrente, por conta do seu fôlego. Então é aquele medo que vai lhe proteger, que vai lhe manter em um lugar seguro, né? Só que quando esse medo, ele chega a dominar o seu ser, lhe paralisar, lhe impedir que tome atitudes, que realize coisas que vá transformar a sua vida, ele já passa para um nível 3, onde ele realmente precisa ser tratado. Quando eu comecei todo o meu processo do autoconhecimento, eu cancelei muito, eu liberei muitas crenças negativas, e uma delas foi justamente esse medo de estar aqui, o medo de falar em público, o medo de me expor, porque eu
eu tinha sempre dentro de mim a questão do julgamento, do medo da opinião dos outros, mas isso porque lá atrás, na minha infância, eu sofri um trauma que me bloqueou. E é desse medo que a gente está falando, é esse medo que sabota, esse medo que limita. Porque só de pensar em estar em público, eu passava mal, a mão gelava, o corpo tremia, a voz não saía. Isso me prejudicou, me trouxe grandes prejuízos durante a minha vida inteira, porque eu tinha problemas em processo seletivo. Às vezes eu fazia provas maravilhosas, passava por processos grandiosos, mas na hora da apresentação ali, para o responsável do RH, aquilo me travava e eu não conseguia. Tive vários problemas na faculdade, na apresentação de projetos, porque na hora de estar diante do público isso me travava. E isso é muito legal, porque foi algo que eu consegui curar, libertar com o autoconhecimento, principalmente com uma ferramenta que para mim hoje é uma das melhores ferramentas que tem dentro do autoconhecimento, que é o Theta Healing, porque a gente consegue liberar essas crenças, a gente consegue liberar essas inseguranças sem viver o sofrimento, que é o melhor. Porque se é algo que já lhe machuca a vida inteira, não tem mais necessidade de você precisar reviver isso para liberar. E o Theta Healing, ele traz isso de muito positivo para a nossa vida, né? Você consegue fazer essas limpezas, esses cancelamentos, sem precisar reviver o seu sofrimento. Vamos ver quem está chegando aqui. É Leila, seja muito bem-vinda. Felipe, boa noite, gratidão por vocês estarem aqui. Pedro Ivo, boa noite. É isso mesmo, seja muito bem-vindo, gratidão por você estar aqui, Rafaela. Sejam muito bem-vindas. Então, vamos falar da culpabilidade, né? Como funciona o comportamento de culpabilidade no processo da autossabotagem. É quando a pessoa ela resolve assumir todas as culpas. Ela mesma já resolve assumir todas as culpas, porque aí ela já evita que o outro a julgue, ela evita que o outro vá condenar, ela evita ser condenada, ser julgada pelo outro. Muitas vezes isso não vai nem acontecer, mas a pessoa ela já está num processo tão autodestrutivo que qualquer coisa que ela faça, na cabeça dela vai dar errado, ela é incapaz, ela não é merecedora, ela tem que passar por isso. Então perceba, né, o tamanho do estrago que esse processo ele pode trazer na vida de uma pessoa, né? A culpabilidade ela mantém esse indivíduo, né, preso a crenças de incapacidade e impede que essa pessoa ela se desenvolva, impede que essa pessoa realize grandes coisas na sua vida. E aí a gente está falando não só na sua vida enquanto profissional, mas a gente fala em todos os âmbitos da sua vida. Isso dentro de um relacionamento, dentro de casa com a família, ela vai estar sempre assumindo as responsabilidades que muitas vezes não foi nem dela. A depender do nível de autossabotagem que esse comportamento coloca uma pessoa, ela chega a acreditar que o fato da existência dela já é um problema na vida daquela família. Então a gente precisa de fato acompanhar esses procedimentos, esses comportamentos, né, das pessoas que estão à nossa volta. Porque quando esse comportamento eles começam a aflorar e distanciar essas pessoas do convívio social, essas pessoas precisam ser olhadas com carinho, essas pessoas precisam ser olhadas com mais atenção, porque muitas vezes o nosso inconsciente ele tem um poder tão fantástico sobre a gente que isso é capaz, esses comportamentos negativos eles nos paralisam. Então é importante estar do lado, estar acompanhando, estar observando o que o outro está vivendo, o que o outro está fazendo, de que forma
aquele comportamento negativo está deteriorando a vida daquela pessoa. Procrastinação. A procrastinação é um tipo de autossabotagem que a gente vê muito, né? Hoje é algo que está muito, vamos dizer, famoso na internet. Todo mundo fala da procrastinação. Mas a procrastinação no âmbito profissional, principalmente, ela é uma atitude negativa que lhe impede de acessar o seu sucesso, né? Quando você posterga algo que você precisa de fato fazer, você está dizendo ao divino que você não precisa, que você não quer viver aquelas experiências maravilhosas que estão ali disponíveis para você acessar. Como é que isso acontece? Toda vez que você tem algo muito grandioso para fazer, toda vez que você tem um projeto para desenvolver, para realizar, esse projeto que você tem consciência que vai mudar a sua vida, o seu inconsciente, na tentativa de lhe proteger, como eu falei, ele sempre age na tentativa de lhe proteger, né? E ele começa a atrair pessoas, atrair eventos, impedindo que você faça aquilo que você precisa fazer. E o mais interessante é que, de forma inconsciente, você começa a aceitar essas intervenções que aparecem no seu dia a dia para te desviar da sua atenção, do seu propósito, na tentativa de validar aquela sensação de incapacidade que está instalada lá dentro de você. Então, pensou em procrastinação, pode ter certeza que esse sentimento está atrelado ao sentimento de incapacidade. É porque lá atrás, em algum momento na sua vida, você validou isso dentro de você, de que você era incapaz. E aí você vai estar o tempo todo buscando uma forma de validar, de dizer ao seu inconsciente que de fato você não realiza os seus projetos, você não tira os seus sonhos da gaveta, você não consegue resolver as suas coisas porque você é incapaz. Então, vamos começar também porque é como eu falei, todo comportamento, seja ele positivo ou negativo, vai daquilo da importância que você dá, né? Porque assim, quando a gente nasce enquanto seres humanos, enquanto pessoas, a gente não tem discernimento, não sabe o que é certo e o que é errado, né? Essa consciência, ela vai sendo instalada no nosso sistema ao longo da nossa vida. E você que vai validar se um determinado sentimento, a partir da forma que você recebe e externa ele, é você que vai validar se esse sentimento ele é positivo ou negativo. É como eu falei com relação ao medo. O medo, se ele está ali para lhe proteger, evitar que você se coloque em risco, ele é positivo. Mas se ele vem com a força de lhe paralisar, de impedir que você realize seus sonhos, impedir que você faça coisas grandiosas, ele de fato ele vai ser negativo. Então, tudo isso precisa ser dosado. Quando você, como eu falei no início, se você resolve procrastinar hoje, hoje eu não vou limpar a geladeira, hoje eu não vou cuidar de casa, hoje eu não quero saber, eu quero só ficar tranquila com a minha família, passear, me divertir, assistir um filme, tá tudo bem. E essa procrastinação é uma procrastinação boa. Eu diria até que não é nenhuma procrastinação, eu diria até que é um nível de merecimento, né? Mas quando você realmente resolve fazer isso, um hábito na sua vida precisa ser pensado, porque quando você deixa de fazer algo, isso pode trazer um determinado prejuízo para você lá na frente. Até aqui tá tranquilo? Deixa eu ver quem tá chegando. Boa noite, Tassiana, Francisco. Sejam todos muito bem-vindos. Gratidão pela presença de vocês. Laura, eu queria ver se esse conteúdo está fazendo sentido, se vocês se identificam. Vão escrevendo aí. Gratidão, Isa, pela participação. Vamos lá? Bom, vamos falar da inconstância.
A inconstância também é algo que precisa ser muito bem pensado, muito bem cuidado. Porque a constância, ela vai nos impedir, né, de realizar grandes coisas na nossa vida. Eu comecei a falar de constância, a questão do trabalho. Imagine uma pessoa que está sempre... Ela sonha com um projeto, o projeto está todo pronto na cabeça dela e ela simplesmente da cabeça dela não sai. Ele é todo perfeitinho, está todo bonitinho, arrumadinho, mas está ali dentro, né? E aí o que é que ela faz? Tem esse projeto, ela cria outro, de repente tem um até que ela começa, ela consegue uma parceria com uma amiga, um parente, alguém de confiança, começa, vai e inicia, mas começa a aparecer eventos impedindo que ela dê continuidade, né? E esses projetos não acontecem. E ela está sempre em busca, é como se fosse uma camaleoa, né? Pensa em uma coisa, idealiza, esquece, pensa em outra, idealiza, esquece, está sempre em busca. Essa pessoa tem algo muito profundo nela, tem algo muito profundo que precisa ser limpado, que precisa ser acolhido, que foi um trauma de uma falta muito grande que fez nela. Então, essa pessoa ela precisa de fato ser olhar esse comportamento de autossabotagem com mais amor, com mais cuidado, para que ela não passe a vida dela inteira sempre em mutação, em transformação e sem realizar nada. Tem muitas ideias, tem muitos projetos, mas não consegue realizar nada. E o medo que a gente já tinha falado, né? Bom, quando você percebe que esse comportamento, esses comportamentos que nós falamos, o medo, a inconstância, a procrastinação, ele começa a trazer grandes prejuízos para a sua vida, você de fato precisa cuidar, olhar para esse comportamento com mais carinho. Porque quando você consegue identificar esse comportamento logo cedo, você consegue, com atitudes dia a dia, em casa mesmo, você sozinho, você consegue alterar esses comportamentos no seu sistema, certo? Mas se você vai deixando, vai fazendo de conta que não está enxergando e vai se permitindo, você vai chegar em um nível de desmerecimento, de falta de merecimento, de falta de amor, de falta de cuidado, que você vai precisar de grandes acompanhamentos, certo? Então, assim, o que a gente pode fazer? De que forma a gente consegue ir solucionando esses comportamentos de autossabotagem, esses comportamentos negativos, para que a gente consiga sair desse quadro e passe para um outro nível, um nível de transformação. Primeiro que eu recomendo é analisar, né? Você identifica aquele comportamento, dentre esses que eu trouxe como exemplo, que você percebe que você está sempre repetindo. A procrastinação, a inconstância, o medo, quando você tem muito medo de fazer determinadas coisas. Então pronto, identificou que tipo de sentimento está me sabotando, o que é que eu preciso fazer a partir de agora? Primeiro de tudo, gente, todo autossabotador, a nível 2 para cima, né? Que eu digo que é o nível 1, 2 e o 3. O nível 3 é aquele nível onde a pessoa já entra em um processo mesmo de doença, um processo precisa de um cuidado maior, de uma atenção maior, né? Mas enquanto você ainda está nesse processo 1 e 2, você consegue fazer isso sozinho. É cuidar da sua autoestima. Toda vez que nós, seres humanos, entramos num processo de autossabotagem, num processo de autodestruição, a primeira coisa que a gente deixa de fazer é de olhar para o nosso eu, é de cuidar de nós mesmos, é deixar de nos amar, é deixar de nos cuidar.
E esse é um fato muito importante. Porque se você é uma pessoa vaidosa, se você gosta de se arrumar, de se perfumar e de repente você se pega em um processo aonde fazer essas coisas, se arrumar, se amar, se olhar no espelho e dizer, uau, eu estou linda, se você começa a deixar de fazer isso, precisa acender uma luz, precisa ver o que está dentro de você, que está impedindo que você volte a se olhar dessa forma. Então a primeira coisa que a gente precisa fazer é identificar quais sabotadores, né? Que sabotadores estão sendo desenvolvidos no meu sistema, eu estou trazendo isso para a minha vida. Segunda coisa, identificar meu nível de autoestima, né? Será que eu consigo me olhar no espelho e dizer, uau, como eu tô linda hoje? Ou será que tanto faz, hoje não dá tempo, acordei atrasada, é melhor sair logo, amarra o cabelo? No caso dos meninos, não se cuida, não fazem a barba, não cortam o cabelo, porque assim, a gente brinca... eu vou me arrumar para o outro. Não, você precisa se arrumar para você, porque o universo, ele vai lhe dar exatamente aquilo que você está se dando, porque como eu digo sempre, a gente vibra, a gente vive o que a gente vibra. Se você não está conseguindo vibrar o amor dentro de você, você não vai receber isso de ninguém. Se você não é capaz de se olhar, se amar, se achar linda, você não vai receber isso de ninguém. Então precisa de fato analisar em que nível a sua autoestima está. Se você realmente consegue se olhar mais bonita. E aí eu deixo um teste com vocês, para vocês fazerem amanhã de manhã. Se olhe no espelho antes de sair para a sua atividade diária. Pare na frente do espelho, se olhe, se toque, olhe seu rosto, olhe seu corpo, seu cabelo, tanto os meninos como as meninas. Se olhe no espelho, se possível, em um espelho de corpo inteiro. Isso é um exercício quântico para ativação de autoestima. Se olhe, observe uma parte do seu corpo que você menos gosta, aquela que você se incomoda, que você de vez em quando diz assim, eu não vou nem olhar para não me chatear hoje, pronto. Identifique aquela região do seu corpo, que pode ser um lado do rosto, enfim, identifique aquela parte do seu corpo e ame. Toque aquela parte do seu corpo que não te agrada. Diga a ela o quanto você a ama, o quanto você a respeita, o quanto você é feliz por ter. Sabe? Se olhe no espelho e diga, hoje eu estou linda, estou preparado para matar, estou preparada para matar. E saia de manhã e perceba como será o seu dia. Você vai receber elogios de diversas pessoas. Às vezes você pode até não receber o elogio, mas você vai perceber o quanto as pessoas vão começar a te perceber. Então, esse é um exercício que todo mundo deveria fazer nos seus primeiros horários do dia. É se amar, se olhar na frente do espelho, porque se você se ama, se você se respeita, se você se valoriza, você não precisa do amor de mais ninguém. Aí diz assim, eu vou viver só? Não, porque tudo que você dá a você mesmo, o universo ele vai te devolver. Então, se você consegue se amar, você vai atrair pessoas para o seu campo energético que vai te amar, que vai te valorizar, que vai te respeitar. O próximo exemplo que eu trouxe para a gente fazer, para vocês identificarem, é justamente defina um propósito. Como assim, Maite, defina um propósito? Defina algo que você sempre desejou. Pense em algo que você sempre desejou em fazer e que lá atrás um dia você disse assim, poxa, se eu fizer isso, eu vou conseguir transformar a vida de algumas pessoas. É isso mesmo, Isabel. Um exemplo, pense em algo que você seja um expert, algo que você saiba fazer e que você tem lá dentro de você, assim guardadinho, que você conseguiria ajudar algumas pessoas. Escreva um livro, escreva um e-book. Hoje é tão simples escrever um e-book e distribuir isso de forma gratuita, né? Defina um propósito, faça algo que saia de dentro do seu ser e que você saiba que vai transformar a vida de outras pessoas. Às vezes você diz assim, eu não sei fazer nada. Todo mundo sabe.
Todos nós temos dons. Todos nós viemos aqui com a capacidade de se transformar e auxiliar o outro na transformação. Então, defina o propósito. Você não precisa parar de trabalhar, você não precisa virar um monge zen budista e sair por aí meditando para chamar todo mundo. Não precisa. Basta fazer algo que lhe dê prazer. Nem que seja todos os dias de manhã, abrir o seu Instagram e postar uma mensagem de bom dia. Porque às vezes essa mensagem vai chegar para aquela pessoa que estava exatamente precisando daquela informação. E se for feito de verdadeiro amor, de dentro para fora, ela vai chegar nas pessoas que precisam ouvir essa mensagem. Então, defina um propósito, algo que transforme a sua vida. E se de fato for o seu propósito de vida, isso vai se transformar naturalmente no seu caminho. Cuide da sua autoestima. Para eliminar todos esses processos de autossabotagem, o que é que a gente precisa fazer? Identificar quais são os nossos sabotadores e que nível eles estão funcionando na nossa vida. Alimentar, elevar a nossa autoestima, definir o propósito. A outra sugestão que você precisa fazer é defina rotinas diárias, Planeje seu dia, pense como seria o seu dia, De que forma, se o seu dia acontecesse exatamente como você quer, como é que você gostaria que seu dia fosse? Isso lhe traria prazer, lhe traria felicidade, você se sentiria leve, feliz. É acordar mais cedo, fazer uma atividade física, é ler um livro, 10 minutos de leitura diária, isso transforma a sua vida. Imagine se você conseguir ler durante 30 dias 10 páginas de livros que sejam conteúdos transformadores, livro de desenvolvimento pessoal. Isso vai trazer mudanças grandiosas na sua vida. Então, defina a rotina, faça atividade física, se alimente melhor, de manhã pelo menos, se alimente melhor como uma fruta. E esses comportamentos, esse tipo essas mudanças de hábito vai fazer com que esses autossabotadores se afastem cada vez mais da sua vida. E haja, gente, haja com responsabilidade, haja com amor. É o que eu sempre digo aqui todas as quarta-feiras. Nada adianta, não adianta você ser a melhor filha do mundo, não adianta você ser a melhor esposa do mundo, não adianta você ser a melhor pessoa do mundo para todo mundo se você não consegue se amar. Porque o nosso propósito aqui é servir e evoluir, e servir. Primeiro a gente cuida de nós para depois poder cuidar do outro. Porque se você entra nesse processo de cuidar do outro e nunca ter tempo para você, quando você for prestar conta, como dizem, quando você chegar diante do divino, o divino vai dizer: não adiantou, não foi isso, não foi para isso que você foi. Você foi para evoluir, porque cada um é responsável por si. Eu não pedi que você fosse lá cuidar do João, do Antônio, do Francisco. Eu pedi para você ir cuidar de você, para você se evoluir, para você se melhorar. Porque às vezes a gente entra no processo de cuidar do outro, de servir ao outro, de estar sempre disponível ao outro, aí você deixa de se amar, deixa de se cuidar, deixa de se desenvolver. E não é sobre isso. Esse processo é importante e é o que eu sempre falo aqui. Nada adianta você fazer se você não consegue se amar, se você não consegue se tocar, se você não consegue cuidar de você. Porque antes de fazer por qualquer outra pessoa, você precisa fazer por você mesmo. E aí é aquela história. O que adianta você ter sido uma pessoa maravilhosa a sua vida inteira, se em nenhum momento da sua vida você pode se acolher, você não teve tempo de se acolher? Não adianta, não é sobre isso. Então é como eu sempre brinco aqui com vocês, é o eu comigo. O nosso processo é sempre o eu comigo. É buscar em você aquilo que está te incomodando, aquilo que precisa realmente melhorar, para que você consiga transformar isso dentro de você e naturalmente isso vai transbordar. Você não precisa expor, isso vai acontecer de forma natural, tá certo? É aquela história, é o autoamor, o autocuidado,
se ame, se valorize, se respeite, porque quando a gente faz pra gente mesmo, isso transborda naturalmente, tá certo? Eu espero que tenha feito sentido para vocês. Para mim, é um conteúdo onde a gente sempre consegue auxiliar o maior número de pessoas, porque hoje a gente, infelizmente, vive em um mundo onde nossos jovens eles estão mergulhados em uma doença chamada depressão e que precisam ser olhados com muito cuidado, precisam ser olhados com muito respeito, e a gente precisa ter muito amor por essas pessoas. Porque às vezes você não precisa fazer nada, é só amar e respeitar, ter paciência, porque cada um tem seu tempo e toda vez que você vai plantando uma sementinha positiva na cabeça dessas pessoas, o divino ele se encarrega de brotar, tá certo? Mais uma vez gratidão, eu fico muito feliz de estar aqui com vocês, obrigado pela presença de cada um de vocês. Dizer que o nosso desafio 21 dias está incrível. Gratidão por todos que estão participando. Vou deixar a live salva e aí eu vou pedir para vocês escreverem lá no comentário o que é que vocês acharam, que insights vocês tiveram, e a gente se vê na próxima quarta-feira, tá certo? Deixa eu ver se ficou algum comentário. Pronto. Beijo no coração de todos vocês. Eu desejo que o Criador de tudo que é ilumine a vida de cada um, eliminando todas as tristezas, todas as dores e transbordando alegria. Beijo, boa noite.